Pulverização aérea, marco temporal das terras indígenas, ferrogrão e lei de biossegurança são pautas do agro no Supremo Tribunal Federal. Assunto para a nossa comentarista de agronegócio, Kellen Severo. Kellen, bem-vinda. São muitas as pautas, né? São muitas as pautas. Bom dia a você, Thiago. Bom dia a todos. Há um protagonismo do Supremo também nas pautas do agro. É isso que a gente tem observado. O Thiago acabou de destacar os assuntos que devem estar na próxima semana, né? E esse protagonismo tem chamado a atenção dos brasileiros. Apesar de o Congresso Nacional estar, sim, tentando retomar a sua qualidade de legislador, com a questão de ouvir a voz do povo, de ter também protagonismo, ainda a gente vê o STF muito forte nesse tema. Só para a gente ter uma ideia, o STF aparecerá também no caminho do agronegócio com poderes de governar e abraçar um punhado de temas como proibição da pulverização aérea de defensivos agrícolas, marco temporal das terras indígenas, regulação do uso de transgênicos e construção de uma das principais ferrovias do Brasil, a Ferrogrão. E esses são apenas temas da agenda do agro no STF nos meses de maio e junho, Thiago. E quais temas para a semana que vem já? Semana que vem uma semana super importante para o agro no STF. Na próxima semana, dia 7 de junho, o STF vai retomar o julgamento do marco temporal das terras indígenas. Vocês estão acompanhando, né? O tema está sendo tratado também no Congresso Nacional. A Câmara aprovou o projeto de lei sobre o assunto, que agora espera a votação do Senado. E se o STF decidir pela inconstitucionalidade do marco temporal na quarta-feira, a decisão anula os efeitos da aprovação do PL na Câmara, porque o texto ainda não foi aprovado no Senado e nem sancionado pelo presidente da República. Então, a continuidade do marco temporal das terras indígenas, ela garante segurança jurídica, direito de propriedade e, sem a tese do marco, áreas tituladas há anos podem ser questionadas e demarcadas como indígena. O Supremo deveria deixar o Congresso legislar e a gente ter a segurança jurídica e direito de propriedade no campo. E tem um outro tema importante aí no plenário virtual, né? É no plenário virtual, mas esse tema não é menos importante, é super relevante para o agro. E do que se trata? Dia 9 de junho, no plenário virtual, o STF deve dar início ao julgamento de uma ação direta de inconstitucionalidade que questiona a Lei de Biossegurança e a composição da CTN-Bio, que é a Comissão Técnica de Biossegurança. O que isso significa na prática? Na prática, essa ADI aponta que estados e municípios deveriam ter o poder para regular o tema, assim como proibir transgênicos. Hoje, o parecer conclusivo é desse órgão federal, o CTN-Bio, que regula a aprovação de transgênicos e garante uma atividade centralizada e eficiente no Brasil. Para quem está chegando aí pela primeira vez nesse tema, a gente preparou uma arte para explicar a atuação do CTN-Bio. Thiago, vamos dar uma olhadinha juntos? A gente tem no destaque o CTN-Bio, aprovações não só de transgênicos, mas também micro-organismos, medicamentos, vacinas, insetos, animais, várias áreas de aprovação comercial. O que eu quero dizer com isso? Que é importante que essas decisões continuem no CTN-Bio. Só para vocês terem uma ideia, na safra 22-23, a área de adoção de transgênicos no Brasil equivale a 56,9 milhões de hectares. A soja é uma das lavouras que mais adotam, 97% de uso de transgênico. Milho de inverno, 98%. Algodão, 99% de transgênicos, de acordo com dados da CropLife. O que significa, Thiago, se a gente tiver uma mudança nas formas como essas regras são aprovadas, vai ser um retrocesso. Segundo, se for considerado inconstitucional a lei de biossegurança, a gente pode ver um atraso, um retrocesso e uma inutilização de todas as biotecnologias já aprovadas até agora. O que seria um grande retrocesso e reformularia a agricultura do jeito que a gente conhece. É muito importante que o STF não regrida nesse ponto e a gente continue até a constitucionalidade dessa lei. E um último tema, a gente até falou aqui esses dias no Jornal da Manhã, sobre a Ferrogrão, importante para escoar a produção do Centro-Oeste. Em que pé que está isso, hein, Kelly? Avançou um pouco, Thiago, um sinal verde veio do ministro Alexandre de Moraes. Esse tema estava parado há quase 2 anos lá no STF, a pedido de vistas. Agora ele deu um sinal verde para os estudos continuarem, mas esse é um tema altamente relevante e houve atraso no andamento dessa pauta. No STF também esteve, agora nos últimos dias, uma decisão sobre pulverização
aérea. O STF acabou considerando constitucional uma lei do Ceará que proíbe a pulverização aérea, o que significa abrir espaço para que outros estados também legislem na mesma direção. O que fica claro para a gente é que o STF está no caminho do agro e o judiciário precisa deixar o Congresso legislar e o agro trabalhar. Não dá para retroceder ou atrapalhar em pautas como fez no caso da pulverização aérea e que eu espero que não faça no caso do Marco Temporal das Terras Indígenas e na Lei de Biossegurança. Não dá para aceitar retrocessos nessas questões. O PIB do Brasil que mostrou o agro, né? A força do agro. 20% de crescimento puxou o PIB do Brasil, 1,9%. Não dá para atrapalhar, tem que deixar trabalhar. Exatamente. Imagina se não houvesse o custo Brasil, né? Exatamente. Obrigada, Kellen Thiago. Severo, bom fim de semana, bom trabalho. A você também.